Boa tarde, no ar, programa É Coisa Nossa, seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4, o seu programa de cultura que a gente sai garimpando tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer para enaltecer as coisas da terra da gente. E a gente traz hoje aqui uma jovem extremamente talentosa, bacharel em Direito, e ela tem muita autoridade, porque ela compõe hoje a ALESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. E é um momento em que eu sinto, na própria mídia, em que as academias estão se popularizando. Antigamente se falava na Academia Sergipana de Letras que era um café frio, fraco e sem açúcar. E dentro desta coisa era um clube fechado de escritores, em sua maioria idosos, e que não havia, vamos dizer assim, uma abertura para os escritores de todo o estado, né? Era difícil você encontrar um escritor de um interior sergipano ou de uma determinada facção, quer seja religiosa, quer seja social, que pudesse ter assento. Era o Clube do Bolinha. E o que a gente nota hoje em dia na mídia é que eu vi esta semana a Academia de Glória sendo fundada, está sendo fundada a Academia de Maruim. Cada cidade está se preocupando em fazer a sua academia. Isso é muito bom, porque você veja bem, cada município tem a sua história, cada região tem o seu aspecto social, econômico e político diferente um do outro. Então você veja bem, um escritor especialista em Caatinga, em Sertão, ele tem uma tendência que não é a mesma daquele urbano, o escritor metropolitano. E aí a gente muitas vezes ficava sem entender esta coisa, o que sacrificava muita produção literária no estado de Sergipe. Hoje a gente vê com bons olhos, inclusive, uma própria postura do governo do estado, onde determina que a Edise, que é a editora do Diário Oficial do Estado de Sergipe, tem uma preocupação em fazer uma seletiva, entendeu? Creio que funciona através do Conselho Estadual de Cultura, mas nós temos tido uma produção muito grande de nomes de escritores sergipanos. E, como não poderia ser diferente, um grupo de pessoas sedimentam uma estrutura e fazem o que eles entendem por uma cultura religiosa pessoal. Espíritas se reúnem e criam, no dia 8 de outubro de 2016, a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Ela, como toda academia, tem na sua fundação um quadro de cadeiras, entendeu? E quando eu rodando as mídias sociais, a gente tem sempre aquele amigo, e aí eu tenho uma amiga, a Stephanie Loureiro. E eu convidei, eu digo, Stephanie, você toparia a gente bater um papo num talk show? Ela disse, topo. Então, boa tarde, Stephanie. Boa tarde, muito grata pelo convite. Gostei muito das suas palavras. Realmente, Sergipe está se proliferando uma enormidade de academias com o intuito de fortalecer o nosso patrimônio literário local. Muito pertinente o comentário e grata pela oportunidade de falar da Academia de Letras Espíritas. O que não impede, né, Stephanie, de que dentro de uma projeção, dentro de uma maturidade, você possa também compor outras academias, claro, da cidade onde você nasceu. E a Academia Sergipana de Letras, eu tenho vários amigos, o presidente Anderson, você tem hoje quem? Os imortais, João Alves, Domingos Albano Pascoal. Franco, Domingos. Eu estou falando aqueles políticos, entendeu? Ah, é verdade. Então, é verdade. O Showa. Então, a gente ouve até algumas críticas dizer escritores de um livro só, entendeu? Então, eu não sei o critério para ser imortal.
entendeu? E como eu sou cristão, não pretendo ser imortal, entendeu? Também não quero entrar nesse mérito. Mas eu acho o seguinte, ler desenvolve o homem, Stephanie. Então, a partir do momento em que você começa a poder ler, porque as pessoas dizem fulano é analfabeto. Nós temos um exemplo na própria Bíblia, que o conteúdo você recebe por ouvir. Mas o ouvir limita a criatura no entendimento. Quando você ler com os teus olhos, o mundo se abre. Com certeza. Uma pessoa que ler bem, invariavelmente vai falar bem. Então os pais deveriam investir muito no aspecto da alfabetização. Papai e mamãe se preocupam com os filhos na escola, entendeu? Mas deveriam estar mais preocupados com o jardim da infância, que é aquele momento em que a criança começa a ler e ali abre e as opções delas vão vir por ler. Quando não lê bem, termina se desviando. Com certeza. Entendeu? E aí, você veja bem, eu sempre digo que quando você atravessa, entendeu? Contramão, quando você cria atalhos em sua vida, você não desenvolve. Então, o cara precisa ler o quê? Você, Sergipe, você já leu Armando Fontes? Você já leu os escritores que nasceram em Sergipe? Não. Aí a pessoa vem e diz, não, mas eu já li Dostoiévski. Eu digo, meu amigo, como é que você pode ler um escritor russo se você não conhece o escritor brasileiro? Se você não conhece o escritor sergipano? Local, é verdade. Você está entendendo? Então é preciso que o adolescente ou o aluno de Sergipe tenha mais contato com os nossos escritores. E as academias vêm com essa função. Essa finalidade. De construir, na verdade, de levar ao grande público esse patrimônio riquíssimo literário que nós temos. Nós temos grandes poetas, grandes romancistas que não são divulgados. Muitas vezes são divulgados aqui fora do nosso estado, mas aqui dentro não tem grande repercussão. Então, eu particularmente vejo com bons olhos essa multiplicidade de fundações, de academias interiores. Nossa, a Academia do Amplo Sertão Sergipano, temos a Academia de Letras, que é a mais antiga e a mais famosa, agora nós temos uma Academia de Letras Espíritas, temos a Academia de Letras Maçônicas. Isso. A maçônica também. Isso, que Pascoal, produz também. Freitas. Isso mesmo. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que isso é extremamente salutar. E a proposta da Academia de Letras Espíritas é justamente, vamos dizer assim, primeiro valorizar os grandes autores espíritas. Isso é importante, porque a nossa é uma doutrina muito baseada no estudo, na ciência. Então, esses autores espíritas precisam ser valorizados do nosso ponto de vista. É o primeiro objetivo da academia. Além desse objetivo, nós temos a ideia de divulgar esses grandes autores e valorizar a produção literária local. Nós temos grandes escritores espíritas, sejam eles médiuns ou não. Então, todos os nossos acadêmicos têm produção literária. São pessoas que têm uma jornada de militância dentro da doutrina também. Na verdade, foi por esse caminho que eu cheguei na Academia de Letras Espíritas. E temos nomes aqui de grande relevância também no meio jurídico que estão na academia, como a doutora Elza Missano, promotora de justiça, doutora Thelma Machado, que é juíza federal. Nós temos aqui engenheiros. Temos uma turma assim, muito preparada que está ali. Muito eclético. Bastante. Quando foi fundada, no dia 8 de outubro de 2016, foi feita uma ata. Sim. Como é composta a nível de um número de cadeiras a academia? Olha, quando ela foi fundada para ter 25 acadêmicos. No momento que foi instalada e que tomaram posse apenas 20 acadêmicos naquela época, no momento da fundação. Agora, essa última sexta-feira, dia 24 de novembro, os últimos 5 acadêmicos tomaram posse. Na verdade, foram eleitos 5 acadêmicos, 4 tomaram posse nesse evento e o restante, ou a última que falta, será tomar posse agora, terça-feira, na Federação Espírita. Então, na verdade, nós estamos com o nosso quadro de acadêmicos completo, já fechado, né?
Stephanie, para o escritor conceber o título de que ele é um escritor espírita, existe algum editor, algum conselho editorial, alguma junta sabática que possa, vamos dizer, conceder esse título ao escritor? Porque, na verdade, é o seguinte, primeiro nós temos grandes editoras espíritas voltadas para conteúdo espírita no país. Né? Temos grandes, assim, inclusive empresas voltadas só para a literatura espírita, que é uma literatura que está em expansão, que movimenta o mercado. Isso é o primeiro. Segundo, o escritor espírita, para que a gente diga que se trata de um indivíduo que escreve obras espíritas, ele tem que estar afinado com os preceitos da doutrina. A mensagem ela tem que estar da obra, independentemente de ser psicografada, inspirada ou não, ela tem que estar dentro dos ditames da doutrina. A academia, nós temos também um conselho editorial na academia. Então, no caso dos indivíduos que tomaram posse, que são acadêmicos hoje, eles passaram por um processo seletivo, houve um edital com processo seletivo, você tinha que preencher determinados requisitos, ser aprovada a sua inscrição. Depois de aprovada a sua inscrição, você é submetido à votação. Se votado e aprovado pelos demais acadêmicos, aí você pode ser considerado, você conseguiu conquistar uma vaga como acadêmico. Então, houve um processo criterioso que começou aproximadamente em setembro desse ano. Houve uma comissão voltada para isso. Então, na verdade, voltando à questão da sua pergunta, o escritor, para ser considerado espírita, ele tem que estar dentro dos princípios da doutrina espírita, preferencialmente aqueles que são sedimentados pela Federação Espírita Brasileira. Você veja bem, você me fala em a concepção espírita. Eu gostaria de que você me explanasse. O espírita kardecista é uma ramificação do cristão. Necessariamente eu não posso dizer que advenham da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Até mesmo o seguinte, que quando os 12 apóstolos se espalham para cumprir o ID de Cristo, estávamos falando do livro de Atos, que está na Bíblia, eles saem, então, do marco do dia, do sacrifício do Filho do Homem, até o entendimento de Constantino quando junta os canos, tá? Por exemplo, o livro de João de Apocalipse deve ter sido escrito 60 ou 70 anos pós a morte de Cristo, tá? Mas a gente encontra no amparo do livro dos Espíritas, decodificado por Allan Kardec, que era um homem de uma sapiência, conhecia muito a Bíblia. Eu não sei a religião de Allan Kardec antes dele fazer. Allan Kardec era ateu. Era ateu? Era ateu. Mas ele tinha um conhecimento bíblico fantástico. E ele fez pesquisas espíritas, mas ele se baseou num conteúdo que provavelmente ele foi buscar no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E esta é a base do livro dos Espíritos que eu li. Entendeu? Ele interpretou. Embora João de Apocalipse diz, ai de quem mudar, eu vejo tanta gente mudando tudo, entendeu? E eu não vou dizer que ele fez errado, não me cabe julgar. É com ele e Deus. Mas ele fez a decodificação e ele vai buscar nos primórdios, tá certo? O entendimento de Javé para trazer para o kardecismo. E o que, curiosamente, eu não entendo, foi como ele adentra na doutrina cristã. Não é a doutrina católica. Não. Ele entra na doutrina de Cristo. Justamente. E ele prega Cristo, ele fala do amor de Cristo. É verdade. Você podia me explicar isso? Olha, é porque, na verdade, os preceitos difundidos pela doutrina espírita, eles não são novos. Porque, muito embora, vamos dizer assim, há conceitos que são divulgados pela doutrina, que são milenares, que vêm dos egípcios, que vêm dos essênios, que vêm dos israelitas há muitos anos atrás. Então, não há
novidade. A grande novidade da doutrina espírita é a maneira de você exercer esse amor pregado pelo Cristo. Na verdade, se a gente for ver bem, Allan Kardec não criou a doutrina espírita. A doutrina espírita nada mais foi do que a reunião de informações que foram transmitidas por espíritos para Allan Kardec. Ele, em verdade, ele codificou, ele organizou essas informações e transformou aquelas informações esparsas numa ciência, numa filosofia e numa religião. Mas, na verdade, não há novidade na doutrina espírita. O que há na doutrina espírita é uma maneira diferente de enxergar coisas, fatos e conceitos que já estavam lá atrás na Bíblia e que depois foram confirmados e foram interpretados à luz de espíritos que utilizaram Allan Kardec para sedimentar, para organizar essa nova doutrina, vamos dizer assim. Com o advento da Academia de Letras Espíritas de Sergipe, se reúne em que dia? Na verdade, nós nos reunimos bimensalmente na Federação Espírita do Estado de Sergipe, na FES. Nós temos palestras mensais, também públicas. Nós temos um jornal chamado ALES Informa, mensal. Então, a gente, na verdade, tem um cronograma, apesar de ser uma academia bastante recente, mas nós temos um cronograma bem, vamos dizer assim, bem construído para que as pessoas tenham acesso às informações e que tenham acesso ao trabalho da entidade. Esta academia estaria restrita só a espírita kardecistas? Não. Na verdade, essa academia, para ocupar uma cadeira na academia, realmente é necessário ter um trabalho relevante dentro da doutrina e ser espírita. Mas o trabalho da academia, ele é de interesse público, porque divulgar o amor, divulgar a prática da caridade, divulgar a importância da literatura são, vamos dizer assim, atividades de interesse público. Então, todos têm acesso, todos podem ter acesso às reuniões, podem participar, podem associar-se à entidade, independentemente de credo. Nossa intenção, na verdade, é divulgar preceitos universais, independentemente da doutrina que nós professamos. E, gente, eu conversei com a doutora Stephanie Loureiro, e ela fala da fundação, dos critérios da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, que reúne pessoas de boa vontade, que praticam o ID de Cristo Jesus, que estão voltadas para um trabalho social fantástico. Quem quiser acompanhar a Stephanie no Facebook, fotografias, ela indo a casas de caridade, fazendo ações sociais com criança. E é este princípio, né? A gente dá os parabéns a você. Entendeu? Não quero encerrar sem lhe entregar um exemplar da minha obra. Sim, autografado já devidamente. Está autografado. Já está autografado. Dor e Redenção. Dor e Redenção. Stephanie Loureiro. Tá aqui, João? Dá uma checada aqui. Eu tenho aqui... Cartaz da nossa próxima palestra. O cartaz da próxima palestra. Primeiro sábado de dezembro de 2017. Está aqui, olha. Também está aqui o livro. Cartaz da próxima reunião de... Está aqui. A primeira reunião que vai ter agora em dezembro. E aqui é o cartaz da nossa reunião de estudos, voltado para estudos, com o tema... Interessante, entendeu? Você veja bem, a Bíblia diz que a letra cega, mas também diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Então tá aí a oportunidade, quem quiser estudar para ter o conhecimento da doutrina espírita. Não gostaria de encerrar, Valadão, sem mencionar uma personalidade que é da literatura, grande poetisa da literatura brasileira. Eu assumi a cadeira cujo Alta de Souza, ela é a patronesse. É uma poetisa que tem, quem tiver interesse pode pesquisar na internet. A história dela é fabulosa, trágica, mas os poemas são de uma resiliência, de uma fé em Cristo que é fenomenal. Esse aqui, Parnaso do Além-Túmulo. Parnaso do Além-Túmulo. Esse negócio eu fico meio preocupado, sabe? Não, eu já tô com a data de validade vencida e aí o cara vai dizer, eis que Deus manda dizer que a cova tá aberta, eu vou ficar surtado. Meu amigo aqui, o juiz de São Cristóvão, não é ele? Não, aqui
aqui é Idair Montelli. Ah, Idair Montelli, eu pensei que fosse Manuel Costa Neto. Não, Manuel Costa Neto é nosso amigo. Pensei que fosse Manuel Costa Neto. Tá aqui, aí. Foi a última posse, foi? Foi a última posse aqui. Aqui. Aqui são as fotos da última posse Aqui as da pessoas entidade. de parabéns, os espíritas sergipanos, programa Coisa Nossa tá aberto à difusão da cultura, entendeu, do povo aracajuano. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou ao break e vou falar sobre Novembro Azul. Novembro que está se encerrando, entendeu? Vamos terminar o Novembro Azul na paz. Já já eu volto. Bem, gente, estamos de volta desta vez para falar de Novembro Azul, ou melhor, nos despedirmos do Novembro Azul, né? Novembro Azul que se foi. Esta semana o médico Almir Santana já me passou o banner pedindo que concentrasse as nossas atividades de prevenção, de saúde, divulgando aqui nas mídias sociais, que é sobre o Dezembro Vermelho, que é o alerta para o HIV. O HIV que as pessoas, vamos dizer assim, contraíram a doença, com os coquetéis começaram a ver que não morria, entendeu? E aí esqueceram da prevenção, esqueceram em alguns casos, até pessoas que são soropositivas, se mostram arredio, não tomam os coquetéis com retrovirais e aí estão expostas, entendeu? Há uma infinidade de problemas. Ou seja, a AIDS não é mais aquela AIDS de há 20 anos atrás, que era uma AIDS que matava. A AIDS hoje o cara controla e vai se mantendo. Mas você pode ter uma vida em equilíbrio mesmo sendo soropositivo. Como? Fazendo o tratamento e dieta balanceada, evitando álcool, atividade física, tudo aquilo que o ser humano deve fazer naturalmente. E a gente, por uma questão de rebeldia, termina sem fazer. Mas o momento, agora, a partir de dezembro, é de comunhão de todos. Porque não é uma causa isolada, é uma causa de todos. Se você tem um amigo que é soropositivo, ele pode ter uma fragilidade na alma, ele pode ser uma pessoa que se descompense, mas você pode ajudar a ele, pode ajudar abraçando, amando, compreendendo, incentivando a que ele possa tomar o medicamento, falando das limitações que ele tem, falando que ele precisa usar o preservativo. Bom, o cara já tem AIDS, por que ele vai usar o preservativo? Para evitar o que a gente vê dentro da internet. A gente vê hoje o que chamam de roleta russa, grupos de pessoas soropositivas que terminam captando pessoas que não estão contaminadas. Isto, inclusive, é crime. Então, como é que você faz? Traz a pessoa para dentro de ti, aconselha, ama. Você precisa usar o preservativo. Mesmo que o casal estejam os dois contaminados, é necessário o preservativo. Por que é necessário o preservativo? Para que você não cruze os vírus e aumente o aspecto do fortalecimento da cepa do vírus. Porque cada dia vão ser antibióticos mais fortes e todo remédio termina tendo um efeito colateral. O bem que o remédio pode fazer vai ter sequelas como destruindo o pâncreas, destruindo o fígado, destruindo órgãos vitais, porque são sequelas naturais da droga. Então, se o cara é soropositivo e ele tem uma vida em equilíbrio, toma um retroviral, ele vai diminuir a carga viral, ele vai ter uma vida extremamente saudável. Hoje se crê que o cara pode ter até 60 anos pós a contaminação. Quer dizer, ninguém pode garantir, porque o futuro a Deus pertence, mas você pode ajudar uma pessoa a ter uma sobrevida sem sofrimento. Dezembro Vermelho está começando, mas eu ainda falo hoje do Novembro Azul. Novembro Azul que a gente falou sobre a saúde do homem, né? E que se engloba também o câncer de próstata. Falamos de um mal que é o que mais mata no mundo,
que é diabetes. É o princípio de quase todas as doenças do sangue. Tá no desequilíbrio do pâncreas, que é uma coisinha pequenininha, deste tamanho, que tá, vamos dizer assim, perto da espinha, atrás do estômago. E aí as pessoas às vezes já estão com um problema no pâncreas, mas não sabem. É aquele cara que diz, rapaz, eu tomei ontem umas biritas, e aí, rapaz, o Figueiredo, aquilo pode ser o início de um problema no pâncreas. Não podemos entrar em desequilíbrio, em alvoroço. Mas o equilíbrio do corpo está em atos saudáveis. E foi dentro dessa sintonia que eu, esta semana, conversava numa clínica particular e um veterinário conversava com uma pessoa e me falava que em Aracaju já tinha uma médica veterinária endócrino. Quando eu vi aquilo, eu peguei a caneta e rapidinho anotei e liguei para a clínica. Nós não podemos falar o nome aqui de marcas, né? Mas eu liguei, aí a secretária da doutora me atendeu, depois a doutora entrou em contato comigo, eu digo, doutora, eu gostaria de falar num programa sobre diabetes animal. Ela disse, eu vou. Então é com muito prazer que eu apresento a doutora Maria Carolina Cardoso. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Doutora Maria Carolina Cardoso, médica veterinária endócrino. Isso mesmo. É a única aqui em Sergipe? Até hoje, sim. Sou a única. E a terceira no Nordeste. Quer dizer, o Nordeste inteiro só tem 3 especialistas. Isso mesmo. No Sudeste doutora, tem mais. O que fez a senhora a encarar um curso de veterinária e depois adotar uma especialidade como endocrinologia? Na verdade, quando eu me formei, já existia uma carência muito grande na veterinária de médicos especialistas, né? Como ainda tem, apesar de termos alguns especialistas, mas ainda existe uma carência muito grande. E aí, eu sempre gostei muito de sistema endócrino, fui para São Paulo aí para fazer minha especialização. Fez uma especialização. A gente tem uma previsão que no planeta 10% da população são diabéticos. Uhum. E para cada um que sabe que é diabético, tem um que não sabe ainda. Como poderíamos aferir isso no reino animal? O diabetes mellitus hoje é a terceira doença hormonal mais comum no cão e no gato. E ela está totalmente relacionada ao ser humano. Por quê? O estilo de vida do ser humano, de alimentação inadequada, né? De falta de disciplina alimentar, leva à obesidade e, consequentemente, à obesidade dos seus cães e gatos. Já que hoje cães e gatos são filhos, né? E isso tem aumentado cada vez mais. Então, nossa cultura, né, principalmente a cultura do brasileiro, é muito de associar a comida a coisa boa, né? O bebezinho gordinho, o cachorrinho gordinho é o cachorrinho saudável, né? O gatinho saudável. Ninguém quer ver aquele gato magro, né? Todo mundo só quer ver o gato gordo. Então, e isso aí, o principal fator de predisposição é o diabetes no cão e no gato. Então, à medida que aumenta a quantidade de pacientes obesos, eu também tenho um aumento na quantidade de pacientes com diabetes. Equinos, muares, têm diabetes ou não? Então, os equinos sim, mas é uma estatística muito menor do que em cães e gatos. Exatamente por essa relação. A alimentação do cavalo, mesmo quando ele é tratado, vamos dizer assim, de uma maneira mais cuidadosa, porque o cavalo é um rico ruminante. em proteína. O cavalo não. Ruminantes só são o boi, o caprinos. vaco. Isso. Então você veja bem, quer dizer, ele não, a digestão dele não é dupla. Os outros são. Não. A do equino não. Mas é praticamente vegetariano. Não, o cavalo come muita proteína. Não, é vegetariano, ele come proteína vegetal sim, mas o que vai levar ao diabetes é o aumento do acúmulo de carboidrato na alimentação, né? O carboidrato
que vai levar ao aumento de triglicerídeos, colesterol. O triglicérides é a principal molécula que, em acúmulo, degenera o pâncreas, e aí degenera as células produtoras de insulina, e aí vem o diabetes, né? No caso, a senhora falou em carboidrato. A banana tem carboidrato. Isso. O mamão tem carboidrato. Sim. Então o macaquinho pode se tornar diabético? Os primatas, com certeza. Aí o macaco é um parente muito mais próximo da gente, né? E aí sim, com certeza. Na verdade, a grande parte da nossa alimentação é carboidrato, né? A diferença é a quantidade que a gente vai ingerir e a forma como a gente vai ingerir, né? Carboidratos simples, complexos, por exemplo, os carboidratos complexos, que são as fibras, são muito melhor para poder a gente ter um equilíbrio e evitar a obesidade ou esses excessos em triglicerídeos que aí vão causar os problemas. A medicina veterinária, ela muitas vezes trabalha com medicamentos humanos. Sim. Então, baseado nisso, a gente tira que o cão e o gato diabético são frutos do nosso desequilíbrio alimentar. Quando se diagnostica um gato ou um cachorro diabético, o dono provavelmente pode ser, porque ele abusa de batata frita, de hambúrguer. Sim. Tem gente que dá refrigerante ao cachorro. Isso. E aí isso tem muito essa relação de como as pessoas lidam hoje com o cão e com o gato, né? Antigamente o cão e o gato era criado, o gato nem tanto, era menos ainda, mas o cão era criado no quintal, era diferente de como a gente cria hoje, né? A gente tá ali, tá dormindo com ele, né? Tá abraçado o tempo inteiro. Então a gente tá aqui comendo uma coisa e dá um pouquinho a ele, né? E o gato é a mesma coisa. Ah, não, vamos dar comida, o bichinho tá pedindo, né? E aí, isso aí, esse excesso nosso acaba sendo o excesso deles. É muito comum a gente conversar com as pessoas e algumas dizem, olha, não deve dar cebola porque tem uma enzima que é incompatível com a digestão do cachorro. Não pode dar isso, não pode dar aquilo. O que pode e o que não pode? Existem coisas que realmente não podem ser dadas, de jeito nenhum. E aí, cebola, alho, entrando nisso. O alho também não? Também não. Noz moscada, algumas castanhas, né? E feijão e chocolate, de jeito nenhum. O restante das alimentações, o cão consegue ingerir, sim. E aí tem digestão normal. Só que também tudo dentro da quantidade que ele tolera, né? O gato já é mais diferente. O gato é essencialmente carnívoro. Então a quantidade de carboidrato para gato, ela é muito menor do que a do cão, né? O cão é onívoro, assim como a gente. É um carnívoro, mas ele é mais puxado para onívoro. O gato não. Essa semana a gente muitas vezes faz a isca para dar remédio ao cachorro, né? Então o cachorro, para comer, você tem que botar um pedaço de salsicha, entendeu? Aí a gente fica no campo da internet lendo, e aí uma das recomendações é que evitasse a salsicha por causa do sódio. Isso. Aí eu disse, bom, o que faz? Aí eu comprei bofe. Bom, vamos cozinhar o bofe, aí refoguei o bofe com alho, entendeu? E preparei para dar ao cachorro. Aí uma pessoa virou para mim, se você deu A. Eu disse, por quê? Porque não tem proteína nenhuma. Digo, misericórdia, entendeu? Como assim? Ele disse, quem dá vísceras de animais tá dando vento. Não é bem assim, não. Não, então não, pode não é ser assim. dado o fígado, o bofe, o coração. Agora sim, tudo precisa ser calculado na quantidade correta para ele, né? Agora, com certeza eles precisam de... Porque assim, para você dar uma medicação, ali não vai ser a refeição, né? Ali vai ser só um a mais para ele poder ingerir a medicação, né? Então, o ideal termina sendo a ração. Ou a ração, ou uma dieta caseira balanceada. Que aí, assim, uma coisa que tem acontecido muito, veio um boom aí de mundo fit e todo mundo querendo entrar aí nessa onda também com os cães e gatos, né? De querer passar comida caseira, existe uma tendência aí de pessoas querendo passar dieta vegana, que não é bem assim, né? Existem profissionais, nutrólogos, endocrinologistas que trabalham com formulação também de dieta. Existe nutrólogo de cachorro? Sim. Mentira! Existe, sim. Eu não sabia. E aí, assim, para poder criar uma dieta própria para aquele paciente, né? Assim como acontece no ser humano. Bom,
Nós falamos sobre o aspecto, até fiquei agora com um médico nutrólogo, a partir do momento que nós temos o cão diabético, como é diagnosticado o tipo do diabetes de cada animal? Então, o cão, ele é essencialmente diabetes tipo 1. O cão sempre é insulino dependente. O cão, ele tem uma tolerância à hiperglicemia muito maior do que o ser humano. Então, quando o cão apresenta uma hiperglicemia é porque ele não tem mais reserva de insulina nenhuma. E aí ele torna-se um paciente insulino dependente, diferente do gato. O gato, assim como o ser humano, ele fica pré-diabético e aí depois diabético. Então existe aquela fase em que dá para entrar com hipoglicemiantes, medicações, ou você pode também associar a insulina com hipoglicemiantes no tratamento. Mas no cão não. O cão ficou diabético, depende de insulina para o resto da vida. No caso, é feito contagem de carboidrato também? Para poder ministrar a quantidade de insulina? É isso. No ser humano, e aí assim, é um dos obstáculos que a gente tem no controle do diabético cão e gato. No ser humano existem os livrinhos, né? Com quantidade de carboidrato e quantidade de insulina. Você pega o número de referência de cada paciente. No cão e no gato a gente não faz assim. A gente determina a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir no dia e aí vai calcular a quantidade de insulina em cima dessa quantidade de carboidrato. E isso é fixo. Essa insulina é a insulina que o ser humano usa? Ou específica? Existem diversas insulinas humanas que nós usamos. Existe a insulina canina também, que a gente utiliza, que é a caninsulin. Mas a gente usa muito NPH, Lantus, Detemir, entre outras aí. Loraglutida a gente tem usado agora. A insulina humana também serve para o animal? Serve sim. Agora Doutora, sim. Tem que avaliar o paciente e a necessidade de usar. A quantidade de unidades deve ser em função de peso. E qual tipo de insulina usar, né? Que como o ser humano come em horários diversos, a gente não tem esse controle alimentar excelente, né? Vamos dizer assim. Então, como a gente quer comer o tempo inteiro, a gente precisa de insulinas de ação rápida e ação longa durante o dia, né? Certo. Diferente do cão e do gato. Para um controle de manutenção, que é o controle caseiro, eu entro com insulinas de longa duração, de média duração ou longa duração, e aí calculo para aquele uso. Então ele vai usar a quantidade de carboidrato no dia e a insulina, daquele tipo de insulina para poder controlar durante aquele dia. E aí vai ser uma rotina... Uso contínuo. Não, eu digo assim, tem que ser exatamente igual todo dia. Como é que eu falo com meus clientes? O paciente diabético é aquele paciente metódico, que tem que ser tudo igualzinho todos os dias, nos mesmos horários, a mesma alimentação para o resto da vida. Mas se o cachorro tiver com inapetência e não quiser comer, aí não dá insulina? Não, mas aí é diferente. Aí se tiver com inapetência, aí existe alguma coisa. Não é normal ele não querer comer, né? E principalmente nessa fase que a gente começa o tratamento, o paciente está com muita fome, né? O diabético descompensado sente muita fome, né? E aí é mais fácil introduzir a alimentação nessa fase. Depois, ele já entrou na rotina e ele já vai se acostumar com aqueles horáriozinhos e é bem tranquilo da gente controlar. Atividade física animal? Com certeza. É excelente e ajuda bastante no controle glicêmico, assim como no ser humano, né? O exercício é o único meio que a gente não precisa de insulina para a glicose entrar na célula. Então, se eu tenho um paciente que faz exercício, ele vai manter o exercício. Agora, volta àquela rotina extremamente correta. Os exercícios têm que ser no mesmo horário, todos os dias, para o resto da vida do cão. Então, se eu tenho um final de semana que eu vou viajar e não tenho como estar com o meu cachorro, então vai ter que deixar ele em algum lugar que faça o exercício naquele horário. Porque senão a quantidade de insulina hoje, no dia do exercício, é diferente da quantidade de insulina amanhã, que ele não tem exercício. E aí, isso num controle mais longo, eu posso ter hipoglicemias, né, depois. Doutora, a gente sabe que os cães e os felinos, eles têm um olfato extraordinário. E o olfato do animal é que determina. Eu li certa feita, há muitos anos atrás, um artigo escrito por um zoólogo que contava uma história de um leão na África do Sul.
E este leão tinha a parceira leoa, mas ele começou a entristecer. E aí, por medida de precaução, compraram um leão mais novo. E a leoa achavam que ela já estava estéril. E a leoa terminou por aceitar o acasalamento com o mais jovem. E aí notaram que ela repudiava o leão mais velho. E o zoólogo dava o entendimento de que o animal sentia o cheiro pelo feromônio, ou seja, a leoa sabia que aquele leão estava doente, por isso não aceitava ser coberta por ele para evitar ter um filhote, tá? Supostamente doente, né? Supostamente doente. Esse fato é real, doutora? Ah, eles são... Eu tenho uma história assim... Não é nada que exista comprovação científica ainda, mas assim... Eu tenho vários relatos de clientes por exemplo, tem uma cliente mesmo que o marido dela teve um AVC. E no dia que ele teve o AVC, antes de ter, né? Assim, provavelmente já estava começando o processo. E o cão começou a lamber a cabeça dele insistentemente. E aí logo depois ele convulsionou e teve o AVC, foi hospitalizado, enfim. E assim, tenho muitas histórias assim. Com certeza eles têm uma percepção olfativa tão maior que a nossa, no caso dos cães, que o tempo para o cão é medido pelo cheiro. O dia tem cheiro e a gente não sabe disso, porque a gente não tem essa percepção olfativa. E o tempo para o cão é avaliado pelo cheiro. Ele sabe que horário é do dia pelo cheiro do dia. Que a gente não sabe o que é isso, nem nunca vai saber, né? Doutora, estamos falando aqui do Novembro Azul, cuidados da saúde dos pets. O cachorro, a gente sabe que seria um animal carnívoro. Na verdade, eles são carniceiros, né? O cão é uma hiena, né? Vamos dizer assim. Não é, foi muito forte isso, mas assim, o cão faz o mesmo que a hiena faz. Fazia, né? Há muito tempo, há 20 mil anos que não faz mais. Mas ele é um carniceiro. Ele come restos. Ele comia, né? Inclusive tem Hoje algumas não. recomendações, perigos de filhotes que bebem água chupando. Existe uma série de misticismo em torno disso. Mas a senhora veja bem, a partir do momento que a gente entra com uma alimentação paliativa rica em carboidrato, por exemplo, cachorro de periferia come cuscuz. Não é muito legal, não. O que pode acontecer? Então, a fermentação, por causa dessa diferença alimentar, a fermentação é diferente, né? A fermentação estomacal é diferente. E aí é muito comum um cão que come muito cereal, por exemplo, ter muito problema de constipação ou diarreia, que aí vai variar de organismo para organismo como vai reagir em relação à fermentação, né? Então, uma coisa que a gente vê muito no paciente que come, por exemplo, muito cuscuz, muito pão, é isso. A longo prazo, ele começa a ter muito episódio de diarreia ou constipação crônica. E aí vem os problemas secundários a isso, né? No caso das diarreias, os distúrbios eletrolíticos, né? Por perda de excesso de água, de eletrólitos. E nas constipações também, fecalome, etc. Então, nós tivemos a semana passada, no estado de Sergipe, a vacinação antirrábica. Sim. Entendeu? E toda vez eu sinto que os poderes públicos dizem que não atingiu a meta da vacinação. Embora nós não tenhamos raiva urbana, como é que a senhora vê a falta de compromisso da sociedade em vacinar os animais? Eu vejo de uma forma diferente, na verdade, como veterinária. Não nem como endócrino, mas aí como em veterinária. Hoje as pessoas têm uma preocupação muito maior com seus cães e gatos. E aí também entra a questão da vacinação. Então, é muito mais comum ter o controle vacinal constante na clínica do que ter em campanhas, por exemplo. Diferente de campanhas de vacinação nos humanos, por exemplo, Zé Gotinha, a gente faz muito vacinação em clínica, né? Naquela avaliação do paciente, a gente faz a vacinação. O cachorrinho que é a primeira vez que eu tenho um cachorro, eu levo para a clínica para saber o que vou fazer, aí eu já entro com o esquema de vacinação. Na verdade, assim, as pessoas
tem a preocupação da vacina, só que está muito mais atrelada ao acompanhamento médico veterinário e não às campanhas de vacinação. Realmente, assim, se for pensar nos cães mais carentes, de pessoas mais carentes, existe uma estatística maior de não vacinação. Mas até eles, a gente vê uma preocupação muito maior, assim, de levar o médico veterinário para poder fazer a vacinação no médico veterinário. E não em campanha, não esperar a campanha. O que não é a mesma vacinação. Hoje nós temos tipos de vacina, não podemos dizer a marca, que protegem até por 12 doenças, 14 doenças. Isso. Entendeu? E mais a população em si, quando fala da vacinação pública, é a vacinação antirrábica. Isso, é. Entendeu? Essas vacinas polivalentes, elas têm funcionalidade mesmo? Com certeza. E, na verdade, assim, são mais necessárias até do que a antirrábica. Porque, como você mesmo falou, a raiva, ela há algum tempo já está... Já não existe mais a raiva. Exato, aqui no estado de Sergipe, isso. E as outras doenças, não. Pensando em utilidade pública, vamos pensar em relação aos seres humanos, realmente só se pensa na raiva, porque é uma zoonose, né? Mas se você for pensar nas doenças virais, que são as mais comuns do cão, a raiva não é uma delas. E aí tem cinomose, parvo, leishmania, e etc. Outras doenças, inclusive a leishmania é uma zoonose, é uma doença que precisa ser controlada no cão para ser controlada no ser humano também. E existem outras doenças que são até mais importantes. Não desmerecendo a vacinação da raiva, claro, é necessária, mas existem outras doenças que são mais comuns, vamos dizer assim, muito mais comuns na nossa rotina e que matam muito mais cães e gatos do que a raiva. Estamos falando sobre Novembro Azul, tá? Que a gente fala a vida inteira sobre diabetes, saúde, mas tem a saúde dos animais. Isso. Das doenças hoje que pode ser transmitido como zoonose para o ser humano, qual que mais lhe preocupa? A leishmaniose, com certeza. E aí, assim, não é que a leishmaniose ela seja uma transmissão cão-ser humano, né? Na verdade, quem transmite a leishmania é o mosquito. E aí, da mesma forma que o mosquito contamina o cão, ele contamina o ser humano. Então, já se avaliou em outros países, e na Europa é referência em relação a isso, que o controle de leishmania está muito mais voltado ao controle dos mosquitos do que vamos dizer assim, extermínio dos cães. População. Exato. E assim, o Brasil ainda é um dos poucos países que adotam o sacrifício como tratamento, que não é tratamento, na verdade. Eutanásia. Isso. A gente fala em sacrifício porque eutanásia é quando a gente vê um paciente que não tem mais o que a gente fazer e aí a gente opta por ela. Eu não sei se a senhora viu, foi divulgado essa semana o Ministério da Agricultura autorizando... Tratamento. Não, um medicamento nacional para o controle da leishmaniose. Agora deve ser um preço... Ele é bem caro. Entendeu? Bem caro. Isso. Eu tive essa semana na zoonose e vi uma cadelinha e a moça disse, eu vou tratar meu animal. Isso. E aí a pessoa tem o direito de tratar. Tem, sim. Agora, resguardando o controle de onde mora, para ter... Porque você veja bem, o mosquito palha não é comum aqui em Sergipe, mas é mais comum do que o que se imagina, viu? Adão? Hoje já existem estudos que mostram que a gente tem mosquito palha espalhado por todo Aracaju. E um dos locais que tem mais mosquito palha é a 13 de julho, acredite se quiser. É um mosquitozinho marrom. Isso, bem pequenininho. Entendeu? Bem pequenininho. Ele não voa, ele salta. Então é mais difícil de ver, porque ele não fica com uma muriçoca, né? E a gente precisa de um controle muito grande por nós e por nossos filhos de 4 patas, né? Muito obrigado, doutora Maria Carolina Cardoso, bastante elucidativo. Eu trago esta moça que é coisa nossa, entendeu? Só tem 3 no Nordeste, é a única aqui em Aracaju. Ela teve essa preocupação e ela trata... tá certo? Como endocrinologista das moléstias dos pets, gato e cachorro. E a recomendação dela, não faça do seu pet um indisciplinado como você. Isso. Coma
bem e faça o seu pet comer bem. Não fique dando porcaria, chocolate, refresco, açúcar, porque o dog não merece isso. E vai ficar diabético, né? E aí vai ter que tomar insulina todo dia. Não é coisa boa, não. Eu fui insulina independente 3 anos, consegui sair. Agora bom. eu imagino um totó tendo que furar a barriguinha. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Bem, gente, eu fico por aqui e volto daqui a 3 dias, entendeu? Porque você é coisa nossa. Um beijo.